Então a gente vai dar início aqui à parte do treinamento referente ao operacional, qual nós vamos dividir em duas partes. Uma parte diz respeito exclusivamente ao estratégico e ao tático da empresa. Então, porque vão ser dois quadros mais gerenciais, que é o quadro de demandas e o quadro de assessorias. A segunda parte do treinamento, ela obviamente serve para o conhecimento de todos, mas vai ser mais de uso da operação mesmo, da execução. Então nós vamos começar esse nosso quadro aqui. A operação ela se inicia com o quadro de demandas. Então eu vou ter um formulário de demanda para assessorias ES, eu vou ter um outro formulário para SGs e ANs. A gente vai usar aqui como base, como eu estou pegando um exemplo de uma assessoria, a gente vai usar aqui o link do formulário. Então pode ser preenchido, lembrando que eu dividi até o treinamento em etapas, porque eu não preciso necessariamente, para ter acesso a um formulário, eu não preciso necessariamente seguir essa ordem cronológica que eu fui passando, passar pelo comercial, depois o registro, depois o onboard. Não. Se é alguma coisa mais urgente, eu preciso... Vocês abriram uma exceção, já tem que dar início à demanda. Antes mesmo de fazer o contrato, vocês já conseguem iniciar por aqui. Então, eu não tenho uma necessidade cronológica de seguir essa etapa. Vocês podem, se for necessário, né, pular etapas do processo e já executar demandas se for algo muito urgente. Por isso, inclusive, eu peço aqui no final o e-mail e o telefone. Por quê? Porque se for o caso de vocês pularem a etapa, você tem aqui pelo menos como contactar o cliente enquanto ele faz o contrato. Passou pelo processo normalmente. Eu tenho lá o registro do e-mail e do telefone dele. Vocês podem pular essa informação aqui. Então, a demanda é bem simples, nome do solicitante. A gente vai pegar lá o exemplo do cliente que acabou de entrar. Qual é a demanda? Então, ele, se não me engano, está como assessoria. Ele precisa de um contrato de experiência. Tipo de demanda, contratos e documentos. Ele vem que selecionou. Descreva ao máximo a demanda. Preciso contratar um novo colaborador para como gerente de RH. Prioridade média. Então, data final, que ele precisa, e aqui eu deixo a observação, né, que o prazo ele pode influenciar em adicional de urgência. Então, se ele pedir 3 dias, sabe que corre o risco dele pegar um adicional de urgência. Mas como o padrão é 14, deixar aqui 14 dias, que caso ele tenha algum anexo relevante para ser analisado, para ser copiado. E como eu falei, se ele for um cliente já padrão, se já estiver na base, ele não precisa preencher e-mail e telefone, que é só se for uma ocasião emergencial que vocês ainda não tenham o registro ou contato oficialmente, né, aqui dentro da base de clientes. Então, clico em enviar. Ele já vem cair aqui. Ó. No momento em que ele caiu aqui dentro, a Raíssa, né, ou a pessoa responsável pelo tático, ela vai ser já notificada. Caso tenha algum anexo relevante, já vai aparecer para ela. Então, ela vai conseguir... A função dela mesmo vai começar a partir daqui. Então, aqui dentro, ela vai designar ela vai pegar o registro do cliente, caso ela queira complementar alguma informação. Então, aqui, por exemplo, eu não tenho e-mail e telefone. Mas, como ele já é um cliente da base, eu selecionei lá o nome dele, já vem para cá automaticamente os dados. Então, eu consigo copiar aqui, mas lembra lá do Google Drive, que eu falei no início? Já aparecer aqui também, quando for criada a pasta dele no Google Drive, já vem para cá. Se vocês clicarem aqui automaticamente, já abre o Google Drive, então precisa ficar indo atrás.
Então já serve como um atalho também. Se tiver mais algum outro link relevante, a gente pode ir adicionando. Chegou aqui, qual que vai ser a primeira função no caso do responsável tático da empresa? Designar um responsável, um setor responsável. Então, qual que vai ser advogado operacional? Vai ser o Gabriel, vai ser registro aqui enfim, Rafael, algum outro que a gente pode mudar um pouco esse nome, mas independente disso, eu preciso designar um responsável. Então, vai ser Gabriele França. Eu preciso analisar essa demanda para classificar a complexidade dela. Então, um contrato de experiência. Qual é a complexidade? Baixa, média, alta, altíssima. Então, acredito que seja média ou baixa, né? Média? Acho que é média para dar. Tá. Assim, e aqui um detalhe importante. Quando vocês estiverem na dúvida se uma demanda ela é média, baixa, se ela é média ou alta, sempre nivele, no caso, por cima. Então, ou seja, porque vocês têm que ter em consideração que se você é um advogado tático, seu nível de experiência, seu nível de experiência é provavelmente superior ao dos advogados operacionais. Então, se você está na dúvida se é médio ou baixo, sempre nivele para cima. Então, você vai colocar como médio. Se você tem dúvida se é médio ou alto, coloca como alto. Por quê? Porque se é dúvida para você, para eles com certeza está no nível acima. Então, quando tiver certeza que é baixo, pronto e acabou. Mas na dúvida, nivele por cima. Qual é o prazo final? Aqui é interno, né? Então, se o cliente no máximo deu, sei, até o dia 24, 31, vamos supor aí, até o dia 26, aqui, porque ainda tem que dar tempo de revisar. Prazo final interno. Observações. Tem alguma observação interna que é livre, tá? Então, o cliente muito exigente. Evite ficar entrando em contato por qualquer motivo. Então, é uma pessoa mais corrida. Então, enfim, aqui é qualquer observação. Pode ser sobre ele, pode ser sobre a causa. Caso, pensão alimentícia. O pai mora em Pernambuco e só responde depois das 20. Então, qualquer observação relevante. Então, isso daqui não tem que ser necessariamente só sobre o cliente. Qualquer sobre o caso, sobre a demanda, qualquer informação que você julgar relevante, coloque aqui para ficar registrado. É uma assessoria? Como que eu sei se é uma assessoria ou não? Clico aqui. Cliquei aqui, eu vou ver o tipo de contrato. Tipo de contrato, assessoria. Então, eu venho aqui, preciso marcar que sim, uma assessoria. Qual é a área? Então, aqui é uma assessoria geral, né? Contrato, subárea. Então, empresarial. Beleza. Enviar para. Aí aqui é um ponto bem interessante. Se é uma demanda judicial, eu vou mandar, obviamente, para o judicial. É um quadro único. Se é uma demanda extrajudicial, eu tenho 3 opções. EJ01, EJ02, EJ03. Tem aqui no título, para ficar claro, e de qualquer forma eu especifiquei aqui, o que são EJs. EJ ou extrajudicial são grupos de procedimentos que, segundo o próprio nome diz, estão fora do judicial. Então, o grupo 1, ele engloba procedimentos simples, como contratos, notificações, regulamentos, documentos, dúvidas, análises, reuniões, diligências, meras assinaturas. Grupo 2, registro de marca. Grupo 3, procedimentos administrativos. Então, nesse caso, eu vou mandar para o EJ01, porque é um contrato de experiência. Eu vou criar 2 demandas, mandar uma para o... Vou aproveitar que eu vou criar 3 demandas, apesar de serem 4 quadros, os 2 são muito parecidos. Então, para poder mandar ali para o registro de marca e outro também para o judicial. Mas esse daqui vai ser EJ01. Fiz isso, clico em enviar. No momento em que eu clicar com enviar, ele já vai ele vai sair aqui das novas e vai entrar aqui em execução. Então, o que é interessante? Nesse meu quadro aqui de demandas, eu vou ter controle de absolutamente todas as demandas que estão em execução. E aqui eu vou ter uma ideia, vou saber se é demanda de assessoria, qual que é a área,
sub-área, então qual que é o tipo de execução, o status, tá vendo? Ó, essas três aqui, ele está como não iniciado, tem uma que já está como execução. Qual que é a etapa que ela está dentro lá dentro do meu operacional? Ó, tá aí uma aqui em execução que está em organização da pasta. Qual é o andamento, ou seja, a atividade que eles estão fazendo? Eles estão organizando pasta. Qual é o status? Em progresso. E esse finalizar a gente só vai vir aqui depois. Tá, feito isso, eu vou criar aqui duas outras, mas antes eu vou passar aqui nessa área. Quando for uma demanda, por que é importante eu classificar se é uma assessoria ou não? Quando for uma demanda de assessoria, essa demanda ela vai ser registrada no meu quadro de assessorias. Então aqui eu tenho um quadro exclusivamente para assessoria, que isso daqui é um quadro estratégico. Por quê? Eu vou ter o registro de todas as solicitações que os meus clientes de assessoria fizeram. Então eu vou ter aqui demandas de assessoria em andamento e as demandas que já foram finalizadas. Aí aqui ele traz um resumo, né? O tipo de demanda que ele solicitou. Então qual foi a demanda, o tipo da demanda, a prioridade, qual foi o prazo que ele me pediu, qual que é o andamento dele aqui no meu quadro gerencial. Então, é a etapa que ele está. E aqui é um botão, após finalizar essa demanda, que eu clico, aí ele vem aqui para o quadro de finalizados. Então, por exemplo, deixa eu finalizar essa daqui. Ó. Tem duas do Ítalo. Então, vamos finalizar uma aqui. Quando eu clico em finalizado, ele vem para cá. Obviamente que aqui eu investi as etapas, tá? Vocês primeiro, quando for finalizar a demanda de uma assessoria, primeiro precisa finalizar aqui no quadro de demandas, para depois ele ser finalizado aqui. O que é interessante? Com o passar do tempo, na medida em que seus clientes forem solicitando mais e mais demandas para vocês, procedimentos, enfim, vocês vão poder vir aqui, por exemplo, ó, pesquisar. Então, ó, Ítalo. Eu vi que o Ítalo fez, na verdade, tem duas aqui, acho que é porque um nome está sem acento. Deixa eu só padronizar isso daqui. Então, se eu venho aqui, por exemplo, ó, pesquiso pelo Ítalo. Olha, o Ítalo me pediu, vou ver aqui, ó, 31 de janeiro, no mesmo mês, ele me pediu 2 semanas diferentes. Então, me pediu 2 contratos diferentes. Então, isso vocês vão conseguir fazer com todas as assessorias. E aí, o interessante aqui, vocês vão conseguir mensurar o quanto cada assessoria está demandando da equipe de vocês e o nível também, ter uma ideia geral do nível de demanda. Então, esse quadro serve tanto para vocês precificarem contratos. Então, se for fazer um ajuste, poxa, o cara está me pedindo 10 demandas por mês e me paga, sei lá, 1.500. Não dá. Eu tenho aqui base para poder argumentar com ele e sugerir, por exemplo, um reajuste de honorário, porque ele está demandando muito. Ou, pelo contrário, ele, não sei, ele me pediu em um mês, em 2 meses, 4 processos trabalhistas. Peraí, tem alguma coisa errada. Eu posso ser mais consultivo aqui no meu cliente, eu posso ser proativo para falar com ele e falar, cara, vamos revisar um pouco seus contratos? Por que você está tendo tanto problema trabalhista assim? O que está acontecendo? Vamos revisar aí seu processo de contratação, seu processo de demissão. Acho que alguma coisa errada você está fazendo. Você está sofrendo muito processo, é perigoso para a sua empresa. Então, eu vou conseguir tanto avaliar o grau de demanda que meu cliente tem feito em relação a mim, tem demandado de mim. E eu vou também saber o grau, o nível dessas demandas, o tipo dessas demandas, de forma com que eu consiga, de repente, até me antever alguma necessidade que ele esteja passando. Então, vamos lá, voltou aqui para o quadro de demandas. Eu vou ter as minhas demandas em execução. Então, deixa eu pegar essa daqui, que eu encerrei lá no outro quadro, deixa eu ver. Ítalo Nóbrega. Vocês vão acompanhando daqui. Então, vai ter um momento em que lá dentro do operacional, o status vai chegar aqui como finalizado. Quando o status lá dentro do operacional, vocês vão ver aqui, etapa, vai estar lá, por exemplo, finalizado. Que
finalização, então concluído, nesse caso aqui, estiver lá como concluído, ou se for jurídico, né, já arquivado o processo, se for uma demanda judicial, status aqui também já vai estar como finalizado, vocês vão poder vir aqui e finalizar a demanda. Então, cadê? Quando você clica aqui e finaliza a demanda, você conclui e ele vem para cá de demandas finalizadas. Ó. Então, nesse meu caso aqui, ó, status finalizado. A etapa aqui é porque eu não mudei lá, mas a etapa viria para cá como concluído. Estaria, né? Porque primeiro vai ser ele é finalizado de baixo para cima. Eu fiz aqui, eu estou fazendo o caminho um pouco inverso, porque questão do treinamento, mas no dia a dia vai ser de baixo para cima. Então, primeiro ele vai ser finalizado aqui dentro do operacional, para depois ser finalizado aqui nesse quadro de demandas, para depois ser finalizado no quadro de assessorias. E aí ele vai estar aqui também como finalizado. E fica também um registro de vocês. Então, se vocês quiserem fazer, por exemplo, um fechamento mensal de demandas, analisar um histórico, vai ficar aqui. Periodicamente, a gente tem a possibilidade de ir arquivando as demandas. Então, cada 2 meses, a cada 3 meses, ir arquivando. A gente guarda os arquivos e com isso vai enxugando, vai ter um histórico, mas aqui não vai ficar tão extenso. Então, depois, de acordo com o que vocês definirem, eu posso colocar um arquivamento de 1 em 1 mês, trimestral, semestral, que seja. Mas basicamente é isso. Então, o quadro de demandas é um quadro onde vão entrar as novas demandas, vocês vão priorizar as demandas, vocês vão delegar, vão mensurar o grau de complexidade e mandar para a execução. E aqui mesmo nesse quadro vocês vão fazer toda a gerência das demandas que estão sendo executadas. Aí, com o tempo, a gente vai desenvolver dashboards de acompanhamento para ficar com mais visualmente, né, mais fácil de ver o número das demandas, complexidade, tempo de execução, etc.